Cumprimento, em seu nome, cumprimento todos os membros dessa comissão tão importante da Casa, onde eu participo já há 29 anos. Cumprimento o senhor ministro Marcelo Queiroga. Aliás, ministro, eu sou da sua especialidade, eu também sou cardiologista, e sei que o senhor é presidente da Sociedade de Cardiologia, e como médico vai compreender a minha intervenção. O senhor, como médico e ministro, sabe que já participava da situação da pandemia e agora, como ministro, chega no caos e no colapso do sistema de saúde. Por isso mesmo, ministro, sabe que tudo que a gente não precisa nesse momento é apenas de declarações. Nós precisamos de ações concretas. Ações concretas, porque declarações óbvias a gente já tem há muito tempo. Então, nesse momento, nós precisamos de medidas. E é claro que o senhor tem apenas 8 dias de ministério, está se assenhorando da situação administrativa, política do Ministério da Saúde, portanto, nós precisamos aqui levantar as questões para que o senhor responda o que puder e o que não puder, pelo menos, leve como uma contribuição. Eu sou de oposição, mas não trabalho com quanto pior melhor, principalmente quando se trata de vida. Nós queremos salvar vidas e, portanto, aqui nós queremos somar com as soluções, né? Primeira coisa, ministro, que eu gostaria de levantar, e é uma preocupação objetiva, é a necessidade do financiamento do SUS. Nós somos defensores do SUS, essencialmente defensores do SUS. Portanto, uma preocupação que emerge de imediato é o orçamento aprovado da Casa. Foi um orçamento que cortou recursos importantes do Sistema Único de Saúde, que precisa ser recuperado. E nós, nesse momento, sabemos que o financiamento é diminuído e o financiamento, inclusive, mesmo com os recursos existentes, a habilitação dos leitos dos estados é tardio. O financiamento dos leitos está confiando hoje no teto MAC dos estados. Isso é muito grave, ministro, no momento que precisa habilitar leito de UTI, leitos importantes nos estados. Então, a primeira pergunta que eu coloco é se o senhor vai acelerar o financiamento e habilitação dos leitos dos estados, particularmente os leitos de UTI. Tem leitos sendo habilitados com 1, 2, 3, até 5 meses. E isso não pode se manter assim. Então, a primeira questão que fica é a habilitação dos leitos de UTI dos estados. Primeira questão. Segundo, ministro, a questão da vacina. Hoje nós sabemos que em torno de 38% dos pacientes que estão em UTI têm abaixo de 44 anos, em função da variante P1. Não é possível que a gente fale em 500 milhões de doses, isso é um anúncio novamente retórico, e não tenhamos um cronograma objetivo de vacinar os jovens até junho, julho, senão nós teremos uma terceira onda no país. Então, nós não nos contentamos em dizer temos 500 milhões de doses, porque nós precisamos vacinar neste semestre não apenas as pessoas de 60 ou de 50 anos, nós precisamos chegar na população mais jovem. Então, nós precisamos correr atrás com um cronograma curto de vacinas da Pfizer, da Moderna, seja lá que vacina for, para comprar. Para isso tem que ter dinheiro, tem que ter decisão política e tem que correr atrás da vacina. Não é verdade que o mundo inteiro não tem vacina, porque muitos países chegarão nessa idade em junho, até antes. Então, o Brasil, deste tamanho, precisa chegar na idade até julho, senão nós teremos uma terceira onda. Nós sabemos qual é a população que está nas UTIs hoje. Então, essa é uma questão, ministro. Qual é a decisão, qual é a estratégia para chegar na população mais jovem até julho? Não podemos nos contentar em dizer que temos 500 milhões de doses até o final do ano ou até 2022. Essa é a segunda questão. Ainda na vacina, o Ministério, na dispensa de licitação número 10 de 2021, publicada em 19 de fevereiro, fez uma compra que, na minha opinião, não poderia ter feito, de 1,6 bi da vacina Bharat Covaxin, que não teve a aprovação de boas práticas, que é a vacina indiana. Não sei por que o fez e se o senhor vai manter esta compra ou se vai deslocar este dinheiro para comprar uma vacina que, de fato, possa ser aplicada no povo brasileiro. Terceira questão, aliás, quarta questão, ministro, é o problema da sua autonomia. O senhor é o quarto ministro. 2 ministros saíram porque foram se desincompatibilizando com a orientação central do governo,
que era anticientífica. O terceiro ministro ficou marcado por dizer que manda quem pode, obedece quem tem juízo. Me parece que o senhor seguirá a ciência, que é a sua opinião. Então, nós não podemos ter guerra com estados e municípios. O senhor disse que está se aproximando dos governadores, dos secretários de estado e município, e precisamos ter autonomia. Portanto, é preciso que o senhor afirme aqui para nós, porque essa comissão precisa conhecer a sua opinião, sobre o apoio às medidas de restrição dos estados e municípios, sobre banir do Ministério da Saúde, seus protocolos, a história de tratamento precoce, que não é eficaz e está levando a transplantes de fígado e agressões e efeitos colaterais. Em terceiro lugar, de fato, seguir a ciência à risca e não seguir a orientação anticientífica de quem não é médico, que é o presidente da República. Eu não estou querendo lhe incompatibilizar com o presidente, mas é preciso que o Ministério da Saúde tenha autonomia da ciência para salvar vidas neste país. Quinta questão, dentro do meu tempo, a testagem. Nós sabemos que o Ministério da Saúde, pelo menos a informação que eu tenho, não faz a compra de testagem de antígeno, que é aquele teste rápido. E nós precisamos de pelo menos 30% da população testada, ministro, que é a questão do teste rápido, que nós temos a solução em menos de 10 minutos para testagem e rastreamento. Isso é fundamental, porque nós precisamos ter testagem da população e rastreamento rápido para o isolamento necessário. Isso é muito importante, ministro, para que a gente possa evitar maior contaminação e transmissibilidade das cepas e poder proteger a população, principalmente nas comunidades periféricas. E eu não sei como ficaram aqueles testes que estavam acumulados aí nos depósitos, então eu preciso saber como é que vai ficar essa situação dos testes. Sexto, a questão dos leitos que foram criados pelos estados. Eu mesma apresentei, ainda em 2020, um projeto de número 3944, porque o SUS não será o mesmo depois da pandemia. Muitos leitos foram abertos, vão precisar ser mantidos. Seja os leitos, seja como o senhor disse, como o médico conhece, o leito não é mantido só com a cama, é mantido também com as equipes, com contratação de recursos humanos. Então, é importante que essa estrutura criada, muitas delas vão precisar ser mantidas. Então, é importante que a gente tenha essa estrutura mantida. Por fim, ministro, na habilitação desses leitos de UTI, nós aprovamos aqui que, para o setor privado, nós teremos o valor compatível com o que fazem as operadoras de saúde, de acordo com a região. Hoje, o SUS paga ao setor público R$ 1.600, e o valor médio é R$ 2.380. Quero saber se para o setor público nós teremos a mesma validação do que para o setor privado. E, por fim mesmo, ministro, com 30 segundos, eu quero lhe desejar boa sorte e solicitar que sejam feitas campanhas publicitárias para a sociedade brasileira, porque a sociedade brasileira precisa de orientação e as campanhas publicitárias são fundamentais. Obrigada, ministro. Eram essas as questões que eu queria lhe colocar.